Olá, galerinha! A nossa aula hoje em Geografia é uma revisão dos conteúdos que nós já estudamos e é uma preparação para avaliação que vai acontecer a semana que vem. Então se liga e estuda por essa aula, ok? Vamos ver alguns tópicos. Histórico da urbanização, os fatores de transformação. O que é urbanização? Urbanização é o processo de crescimento e desenvolvimento das cidades. Esse desenvolvimento das cidades se deu através da chegada das fábricas, das indústrias. Então, esse é o processo de crescimento. Vamos ver quais os motivos da urbanização. A industrialização das cidades e a mecanização do campo. Vamos ver mais um tópico: interações, a cidade, o campo e as redes urbanas. E o que é rede urbana? É a ligação entre áreas urbanizadas por meio da infraestrutura de transportes e de comunicação. Uma cidade completa a outra, através de trocas comerciais, políticas, sociais e culturais. Nós vimos um exemplo desse em uma de nossas aulas, quando eu falei de Copacabana e do centro do Rio. Esses dois bairros fazem essa ligação, essas trocas comerciais e as trocas sociais. Vamos falar um pouquinho sobre Brasília, que é a capital do nosso país. Lembra, quando nós falamos em Brasília, nós lembramos da urbanização ordenada, diferente de outras. Essa foi uma urbanização planejada. Vamos ver um pouquinho sobre Brasília. Qual o objetivo desta construção? Vamos ver o objetivo: expandir a urbanização, aumentando a ocupação das regiões no interior do país. A urbanização era muito voltada somente para as regiões Sudeste e região Sul. E ela expandiu para a região Centro-Oeste. Mais um tópico, galerinha, vamos lá. Urbanização no Brasil. Em que década ocorreu o processo de urbanização no Brasil? Ocorreu em 1960. Como foi o início da urbanização no Brasil? Foi tardia e desordenada. Nós já verificamos isso. Nós vimos em outras aulas que essa urbanização, ela não era feita do mesmo modo em todos os lugares. Eram diferentes. Em alguns lugares aconteciam também em tempos diferentes. E no Brasil aconteceu de uma forma tardia e desordenada. Quais são as maiores metrópoles do Brasil? As maiores metrópoles são São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos ver favelização. O que são favelas? São exemplos da exclusão urbana e da desigualdade social. As favelas são frutos da marginalização. E o que é marginalização? Marginalização é uma expressão que vem da ideia de estar à margem de algo, de não fazer parte. Isto nós vimos quando estudamos lá no início urbanização, quando a urbanização foi feita de uma forma desordenada e as pessoas mais pobres, elas foram colocadas de lado, foram colocadas à margem, como se fossem escondidas. E daí começou esse processo da desigualdade social. Vamos ver algumas consequências da desigualdade social. Moradias precárias, falta de saneamento básico, difícil acesso aos serviços essenciais, como a saúde, a alimentação, a educação. Agora, urbanização e meio ambiente. Qual o tópico principal tratado no nosso livro, que é um alerta de cuidado com o meio ambiente? Lembra? O lixo.
que é um dos maiores problemas ambientais da cidade. Por isso, nós devemos sempre procurar reciclar. Qual é o melhor local para destinar o lixo produzido pela sociedade? O aterro sanitário, pois nele é realizada a preparação do solo para o recebimento do lixo. O que, na verdade, seria muito melhor se começássemos a pensar em reciclar o lixo. A Jesseley deu umas dicas nessa aula. Se liga! Este é o último tópico dos conteúdos apresentados. Política urbana e participação da sociedade. A cidadania nas cidades. E o que é cidadania? É o conjunto de direitos e deveres exercido pelo cidadão. Todo cidadão tem direitos e deveres. Vamos ver alguns direitos e deveres das crianças e adolescentes. Direito à vida, à saúde, à educação e ao lazer. Respeitar pais e responsáveis, professores e funcionários escolares. Respeitar a si mesmo e proteger o meio ambiente. Galerinha, essa é uma revisão para avaliação. Então, estudem por essa aula e façam a folhinha que eu vou enviar. Um beijinho e bom estudo!